Bom, gente, eu sei que você pode falar, mas de novo falando disso, de novo, sabe por quê? Eu acredito, vou confirmar aqui agora com a Isabela Machado Bolognese, que entende muito do assunto, se isso vai se tornar algo comum nos nossos dias a dias, diante da falta de cuidado com o meio ambiente. Será que não é uma ação nossa? E eu já começo perguntando para a Isa, como a gente acabou de observar, que na última sexta a gente passou, né, viu essa violenta, esse tufão aí, esse fenômeno extremo, com ventos de até 250 km por hora. Isso vai ser algo que vai se tornar comum no nosso dia a dia a partir de hoje, Isa? Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Boa tarde. Muito triste tudo que aconteceu. Demais. Deixo aqui minha solidariedade e força para todas as famílias e vítimas que estão passando aí por esse momento tão difícil. O que aconteceu em Rio Bonito foi um evento extremo. E esse evento extremo, ele é uma junção de dois eventos opostos, né? Uma frente fria que veio da região sul, inesperada para essa época do ano, mas é possível que ela aconteça devido ao laninha que nós estamos vivendo, né, durante esse ano, que ganhou força quando passou pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E quando chegou no Paraná, encontrou uma massa de ar quente. Especificamente em Rio Bonito, é uma massa de ar quente e úmido, então são opostos. Isso energeticamente gera um evento inesperado. O que antes era uma tempestade se transforma então numa tempestade intensa, com rajadas de ventos, com todo o efeito catastrófico que nós vimos, né, de fato. É um evento extremo como uma resposta extrema da natureza disso que nós temos vividos, né, que é um efeito das mudanças climáticas que tendem a se tornar cada vez mais corriqueira no nosso dia a dia. Estava até conversando aqui com a Isa nos bastidores, falando assim, né, que essa questão, gente, por que nós estamos trazendo esse assunto aqui? Não é só para relembrar a tragédia, né, e a gente comove, não tem como, né, a gente se coloca no lugar das pessoas, na sexta-feira, no sábado, meu Deus do céu, que tristeza, né? Então, assim, mas é para a gente começar a analisar as nossas atitudes em relação ao meio ambiente. Olha só isso, né? A gente está vendo aí, sentindo na pele. Isso era uma coisa que até então a gente se via onde? Nos Estados Unidos, né? Nessa época, né? É engraçado isso, não era comum aqui. E já está próximo da gente, está ficando cada vez mais próximo. Então, pequenas atitudes como a separação do lixo, por exemplo, Isa, é uma atitude onde todos nós devemos começar a dar um valor? Exato, é repensar as nossas atitudes de uma maneira mais consciente, né? Até para entender o porquê disso tudo, a gente consegue entender melhor o que é essa mudança climática que nós estamos vivendo, né? Quando a gente vê um evento desse isolado, não necessariamente ele é causado por essa mudança climática. Mas quando ele se torna recorrente, que é o que nós temos visto, pensando no passado com o Rio Grande do Sul, esse ano a gente teve um evento semelhante no estado de São Paulo, agora aqui no Paraná, o tempo com que isso tem acontecido tem se tornado cada vez mais frequente. E isso é uma resposta da natureza a um desequilíbrio, né, que nós causamos. Nós causamos esse desequilíbrio pensando que todas as nossas atividades, e aqui uma grande ênfase para todas as nossas atividades, elas geram de alguma forma algum efeito para a natureza, porque a gente extrai recurso da natureza o tempo todo. Então, quando nós pensamos no ar-condicionado que a gente usa, na roupa que a gente veste, no perfume que a gente está usando, no combustível que eu utilizo, tudo isso, de alguma forma, é um recurso natural. E essa nossa escolha mais consciente, ela pode trazer esse efeito, de fato, para que o que nós temos visto, né, de tantos efeitos adversos aí dessas mudanças climáticas, eles consigam se transformar minimamente menores e aceitáveis no futuro. Então existe, né? A gente pode falar que existe uma relação, né, o que aconteceu em Rio Bonito, com essa questão climática, né? Com esse pedido de socorro que a natureza está falando. Com certeza. O que nós temos vivido, ele é um efeito diretamente disso, né? Se nós pensarmos em alguns desses efeitos que eu comentei, esses extremos da natureza, existe o contexto dos gases de efeito estufa, que as nossas ações geram esses gases, se acumulam ali na atmosfera. E todos os dias a gente tem o quê? Sol, certo? Independentemente do horário, o sol vai incidir sobre a Terra. Esses raios, eles entram, penetram com uma força, batem ali na
camada terrestre, mas eles não conseguem sair. Eles permanecem por uma intensidade menor e também porque a gente tem gases bloqueando essa saída, o que gera o efeito estufa. Contribuindo com isso, a gente tem essas temperaturas cada vez mais quentes, máximas históricas aqui de Londrina, por exemplo, era 34, 35 graus quando a gente pega 10 anos atrás. Nós batemos o recorde de 40 graus no ano passado. Então, esse aumento decorrente do aquecimento global, ele tem total relação com essas mudanças, total relação também com o efeito que a gente viu tão difícil de lidar ali em Rio Bonito e também o efeito de todas essas nossas ações que exigem cada vez mais da natureza, né? Eu não sei se você chegou a ver, mas ontem eu estava, né, no Instagram e eu vi que o jornalista André Trigueiro, ele falou que essa região era uma região onde tinha muito, como que é a nossa? Araucária. Né? E ela foi muito devastada ali, ela foi muito desmatada. Foi uma região onde teve um desmate muito, onde teve essa devastação, né? Essa devastação muito grande em relação, em relação à araucária. Será que essa questão, então, também está relacionada? Eu não sei se você chegou a ver, mas ele estava falando que há muito tempo atrás era onde se extraía a madeira, né? Dessa araucária, e aí também teve uma queda, né, de quantidade de árvores ali naquela região e fez com que fosse desmatando, né? Desmatando, e aí a natureza está cobrando. Exato, é uma cobrança da natureza, né? É um conjunto de fatores. A gente não consegue dizer que isoladamente é devido à extração de madeira da região. Porque, como nós falamos de clima, necessariamente é um conjunto de diversos anos de ações humanas que nós estamos ali realizando, em conjunto com toda a região e macro-região também. Então, esses efeitos que nós assistimos, eles têm sim um reflexo da extração do solo, da extração da natureza, que se torna cada vez mais constante, e ao mesmo tempo de todas as nossas outras ações derivadas disso, do combustível que a gente utiliza, das indústrias que vão estar cada vez mais presentes, do nosso próprio alimento, né, daquilo que a gente transforma como alimento. Então, toda a nossa ação, ela vai acabar esbarrando nessa necessidade de um recurso natural. A retirada desse recurso sem uma consciência devida vai ocasionar alguns retornos da natureza, se assim a gente pode dizer. Está tendo a COP, né? Vamos ver qual vai ser o relatório final da COP. Vamos ver se os políticos, né, as pessoas responsáveis aí por cuidar dessa questão, tomem atitudes realmente que funcionem, né? Bom, a gente também está com uma campanha, Ajude Rio Bonito do Iguaçu, os grupos, né, Tarobá, Max Atacadista e Mufato, eles deram início, gente, à campanha de arrecadação de mantimentos para moradores de Rio Bonito do Iguaçu, cidade que foi devastada por um tornado na sexta-feira passada. Então, você pode doar água potável, roupas e calçados, itens de higiene pessoal, materiais de primeiros socorros, produtos infantis como fraldas, leite em pó e também mamadeiras. Qualquer loja Super Mufato e Max Atacadista estará recebendo as doações, tá bom? Então, se você quer ajudar, né? Se sensibilizou e quer contribuir, fica aí essa é a sugestão para você de locais de doação. Isa, muito obrigada pela sua presença. Acredito que daqui, né, já deve fazer um estudo frequente em relação ao meio ambiente, mas com certeza vai ser mais reforçado daqui por diante, né, devido a essas situações. Exato. Acho que a gente pensa no futuro, né, Maika? Você tem filhos? Não, mas eu também não tenho. Eu tenho sobrinhos. E penso neles. E o que a gente quer? A gente quer que os nossos sobrinhos tenham a melhor vida que eles possam viver. Para isso, a gente pode pensar nas nossas escolhas, né? Repensar o nosso consumo, repensar o combustível que a gente abastece o nosso carro, repensar como que a gente pode separar o resíduo, cobrar das instituições públicas, das instituições privadas. A verdade é que a gente pensa no futuro, mas a nossa ação é hoje. Embora seja uma escolha individual, o reflexo é coletivo, né? Muito obrigada, Thaisa. Até uma próxima oportunidade para a gente conversar.